Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à Grand Class Hair. Eu sou Danilo Carvalho e vou estar acompanhando vocês em mais esse vídeo onde a gente vai falar sobre curiosidades sobre a importância do cabelo. Hoje, o nosso papo vai ser um pouquinho diferente. Ontem, nós começamos com uma parte do curso, alguns questionamentos em relação a curiosidades que gostariam de saber. Além disso, eu gostaria de informar também que o mundo não, assim, nada na vida da gente é feito sozinho, né? Então a gente tem sempre grandes parcerias. Eu conto com pessoas fantásticas que sempre estão ao meu lado e no futuro a gente vai ter alguns temas onde a gente vai precisar fazer lives, né? E de repente São Paulo, Sorocaba, Rio, Sorocaba, São Paulo, Sorocaba, Uberlândia, que já estou dando uma prévia aqui. Então eu vou falar para vocês dessas três profissionais que já estão comprometidas em trabalhar comigo, né? Uma delas é a Raquel Polo, é uma empresária, ela e o marido têm um salão, o nome do salão é Estúdio Fred, no Morumbi, né? Aqui em São Paulo. E a gente vai estar falando sobre vários temas, inclusive a Raquel vai me ajudar bastante em relação a essa parte de salão de beleza, curiosidade das clientes. Uma outra grande profissional é a Valéria Tomé. A Valéria, na verdade, ela é cosmetóloga e esteticista. E ela trabalhou no serviço de atendimento ao consumidor junto comigo na mesma empresa de cosmético. A Valéria tem muito conhecimento de cosmético, então assim, e ela vai poder trabalhar com a gente, mostrando, falando quais são as principais dúvidas, as reclamações dos clientes em relação à parte de cosmético, ou até mesmo quais são as curiosidades que às vezes chegam no saque. E uma outra super grande e queridíssima amiga, nós já viajamos juntos, fomos juntos para Londres, fizemos, né, levei ela para um curso de aperfeiçoamento em cortes geométricos. É justamente sobre isso que eu gostaria de ouvir. É uma super empresária, né? É a Kênia Rafael. A Kênia é de Uberlândia e ela tem um super salão, um salão lindo, né? E tudo isso graças ao carinho que ela tem junto das clientes, tá? Bom, e aqui vai. Ontem, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, tanto em todas as plataformas, Facebook, Instagram, YouTube. O pessoal do YouTube tem um pouco mais de recurso aqui no YouTube e no Instagram, escuta melhor, porque eu consigo colocar a parte do fone no Instagram e Facebook. Mas vocês podem acessar em qualquer um dos canais que não tem problema. Aqui eu falo mais com o pessoal, né, aqui em cima, né, com o pessoal do Instagram e Face, aqui embaixo com o pessoal do YouTube. Então por isso que muitas vezes eu olho aqui, eu olho ali, para a gente poder, né, bater papo com todo mundo, tá bom? Bom, também é o Will, é um grande amigo, e o Will, ele me perguntou o seguinte: Danilo, estou com os meus primeiros fios brancos, o que eu faço? Aí eu tenho uma outra pergunta, Will, o que você gostaria de fazer, na verdade, né? Quando o cliente chega para um profissional cabeleireiro, e para falar sobre os primeiros fios brancos, a gente precisa dar uma super atenção para ele, escutar o que realmente ele quer. Por exemplo, no caso do Will, o que você gostaria, Will? Você gostaria de, colorir totalmente os fios brancos? Você não quer que aparecer com os fios brancos para a sociedade ainda? Você acha que ainda não é hora? Não tem problema. Eu acho que é bacana em qualquer época, tá, gente? Em qualquer época, isso é da individualidade de cada um. Eu acho que fio branco no cabelo masculino eu acho incrível, mas tem gente que não se sente bem, beleza. Nada contra, assim como tem muitas mulheres que assumem o fio branco, eu também acho incrível, lindo, e outras que preferem a coloração. Perfeito, a gente está aqui para isso. Até mesmo aquelas que gostam dos fios brancos. Elas sabem também que tem que conservar com tudo isso que eu vou falar aqui para o Will. Por exemplo, vamos lá, para quem quer a cobertura total, nós temos a coloração permanente, que ela pode ser feita também, para o caso do Will, na mesma altura de tom, um tom mais escuro se ele quiser, um tom mais claro, mas que vai fazer a cobertura total. Eu já indicaria uma coloração de tom sobre tom, que seria mesmo uma coloração que eu chamo de uma coloração demi-permanente. Essas colorações, normalmente, elas dão um resultado bem bacana, porque elas não clareiam nada, é uma coloração que só faz depósito de pigmento, mas aqui para a gente entender. Então, Will, por exemplo, aí você tem que procurar um profissional. Esse profissional vai fazer uma aplicação, vai escolher o melhor produto para o seu cabelo, e eu escolheria uma coloração de tom sobre tom. E aí você pode aplicar. Para os masculinos, normalmente, gente, eu gosto de aplicar o tom base dele com uma base acinzentada em conjunto, para que quando esse cabelo for desbotando, ele não dê aquele tom avermelhado, quente, aquele tom quente. A mulher muitas vezes não liga, né? Mas o homem não gosta muito daquele tom quente que dá no cabelo dele, não. Então isso daí é muito mais para o feminino do que para o masculino, né? Que gosta um pouco mais quente até, que dá um pouco mais de brilho. Já, Will, você gostaria só de
camuflar seus fios brancos, não tem problema também. Eu aconselharia, você pode utilizar a coloração de tom sobre tom também, essa coloração demi-permanente, ou, aqui no caso, você pode pedir para o seu profissional, ou até mesmo ir até uma loja de departamento especializada, né, que aqui em Sorocaba tem várias, e na sua cidade também tem, em qualquer lugar tem, onde você tem um shampoo que ele camufla os fios brancos. Normalmente esses shampoos, eles têm um tom acinzentado, às vezes são até escuros e tudo mais. Esses shampoos, às vezes vem um conjunto, a empresa faz o conjunto do shampoo junto com o condicionador, às vezes é só o shampoo, às vezes é só o condicionador. Então aí você escolhe, né, o melhor produto, o seu profissional também pode te indicar, e que eu acho até melhor. Ainda falando do Will. Will, você gostaria de ter esse fio branco bem em evidência? Aquelas pessoas que têm mais fios brancos, elas gostariam de tirar aquele tom amarelado do fio branco, né? Que é causado às vezes por conta de fuligem, fumaça de cigarro, poluição, tudo mais. Para essas pessoas, eu já indicaria um tom para evidenciar, um tom que a gente chama de silver, ou aquele tom mais avioletado, mais violeta mesmo, né? Que é um tom, aquele shampoo com o pigmento violeta. O violeta normalmente ele vai transformar um amarelo e ele vai dar a ilusão ótica de um cabelo prata. É claro que isso daí não é uso constante. Se eu usar todos os dias qualquer um desses dois shampoos, eu posso ter o meu cabelo violetinho, sabe? Daí vai parecer que eu passei violeta no cabelo, né? Violeta genciana, tal, que, por favor, não é o caso também. Não aconselho. Procure um especialista para fazer isso, tá? Ou uma promotora dentro de uma loja, uma boa vendedora, né, dentro de uma loja, desta loja, né, de cosmético especializada, ou o seu próprio profissional, ele também sabe sobre isso. Tá bom, Will? A Isabel, em São Paulo, ela está me perguntando sobre a alopecia areata, qual a diferença dela e a alopecia de tração. Nossa, muito boa pergunta, Isabel. São duas alopécias. Alopécia, para quem não sabe, é queda. Areata é aquela que dá redondinha, como se fosse uma moeda. Ela é super redondinha e essa alopecia ela é causada normalmente por estresse, né? Então você passa um grande estresse nesse momento e depois de algum tempo ela cai em uma determinada região. Alguns homens, inclusive, têm na barba. Já vi alguns homens com alopecia na barba, fica bem redondinho, depois nasce cabelo de novo. Alguns dermatologistas, eles fazem uso de alguns medicamentos que você faz a aplicação, né, no local, né, para acelerar esse crescimento. Outros profissionais já dão alguns remédios, algumas vitaminas, que às vezes uma falta de vitamina também pode te ajudar com essa alopecia. Já a alopecia de tração, gente, é uma alopecia que é o que ela estava me perguntando, que ela até depois ela falando, que ela faz muito rabo de cavalo, por isso ela deu queda, e aí um profissional, um dermatologista falou que era areata, outro profissional, mas é muito diferente uma da outra. A areata ela é bem redondinha, e essa de tração, ela cai normalmente, e normalmente aqui nas têmporas. Por quê? Porque eu faço esse rabo de cavalo, prendo demais, e forçando esse cabelo, eu traciono, e aí uma hora eu tenho cabelo fino, uma predisposição a essa queda e tudo mais, eu posso ter essa queda, né, pela alopecia de tração, tá bom? Então, seria essa a diferença das duas. A areata, ela cresce de novo. A de tração, infelizmente, Isabel, se você teve esse problema, é bom você procurar um dermatologista, mas normalmente é o caso de implante, tá? Implantar cabelo aonde realmente você perdeu, porque se você perdeu e a parte ali tá lisinha ali fora, ali não vai crescer outro cabelo. O correto seria fazer um implante ali. Para a mulher isso é bem complicado, né? O homem já não liga muito, mas a mulher não gosta não. A Rose Maciel, também em São Paulo, ela me pergunta sobre cabelos cacheados, por que os cabelos cacheados são tão secos no meio e pontas? Aí é bem fácil, Rose. Eu vou te dar um exemplo sobre, normalmente quando eu falo isso nos cursos, eu falo de um fio, você imaginar um fio de energia elétrica mesmo. O fio reto, né? Quando você tem fio reto, se você colocar óleo aqui em cima, o óleo ele escorre no fio sem problema nenhum. Já um fio de resistência, um fio enrolado, se você colocar o óleo aqui em cima, ele não chega até o final. Você pode fazer essa experiência na sua casa para você ver. Aí você vai entender que a oleosidade, gente, é causada pela glândula sebácea, que todo mundo tem aqui no couro cabeludo, na nossa pele, né? Em toda a nossa pele, do nosso corpo de modo geral, só não na palma da mão e na planta dos pés. E, essa glândula, ela produz esse sebo, né, que na verdade é um agente natural de proteção. Porém, no caso do cacheado, eu não consigo chegar
essa oleosidade até as pontas. Então eu preciso fazer uma nutrição extra. Então eu preciso dar para esse cabelo aquilo que ele não está conseguindo receber. Então deveria estar nutrindo ele. Então produtos à base de nutrição. Procure com o seu profissional, ou se você é profissional, procure com o seu vendedor, o seu vendedor de cosméticos, um produto para cabelos nutritivos para tratar o cabelo desses clientes de uma forma correta. Então, cabelo cacheado, meio pontas, normalmente eu trabalho bastante com produtos nutritivos, tá? Existem vários produtos específicos para cabelos cacheados e normalmente você vai ver que ele tem, assim, o fator de nutrição neles é bem forte, né, através da leitura dos ativos. A gente depois vai falar sobre ativos um dia e aí a gente vai falar mais sobre isso também. E aí eu gostaria de responder a última pergunta, que é do Abílio, hoje, né, a última pergunta hoje. Ele é barbeiro no Rio de Janeiro e ele está perguntando se o boné pode causar queda nos cabelos. Então, Abílio, não é o fator boné, é o mau uso do boné. Por exemplo, aquele cliente que não faz uma asepsia bacana, não faz asepsia todos os dias, ou faz uma asepsia meia boca, lava direito o couro cabeludo, deixa o couro cabeludo lá com oleosidade, às vezes até com caspa e tudo mais, e aí fica fazendo o uso do boné. Gente, o boné ele é super importante, principalmente para quem vai fazer atividade ao ar livre, quando você vai sair no sol para proteger os seus olhos e tudo mais. Então, eu até gosto e uso também bastante boné quando eu vou na academia e tudo mais. Eu gosto até porque quando meu cabelo estava mais comprido, eu usava boné para deixar meu cabelo um pouco mais preso e tal. Mas chegava em casa, eu lavava o cabelo e tal e deixava meu cabelo secar naturalmente. E não usava o boné com o cabelo úmido. A maior parte do erro dos profissionais é fazer o uso do boné com o cabelo molhado. Então, assim, não sai do chuveiro e bota um boné. Quer dizer, uma vez ou outra não vai ter problema. Mas eu usar 24 horas do meu tempo, né? Só tirar o boné na hora de dormir, isso daí é um erro, não é legal. Você tem que, né, usar o boné como mais um acessório, né? Não como um item obrigatório que você tem que usar constantemente. Então, assim, o boné pode ser utilizado, não é ele quem causa a queda. Quem causa a queda sou eu com o mau uso do boné no meu cabelo, tá bom? Bom, essas foram as perguntas de hoje, nós temos várias outras para a gente poder conversar nos próximos encontros, tá? E eu tô louco para amanhã a gente continuar o nosso papo sobre a importância dos cabelos e a gente vai falar sobre a importância dos cabelos aos vários tipos de crenças, né, junto às décadas, como eles foram mudando, como o cabelo tem uma influência muito importante, né, em todos os aspectos, tá bom? Então, super abraço para vocês e muito obrigado, até amanhã.